Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Olá, quinto domingo da Quaresma. É tão estranho celebrar nestas circunstâncias. O facto de estarmos dispensados de participar presencialmente nas celebrações faz pensar que a missa não deveria ser entendida como obrigação no sentido de cumprir um preceito da Igreja. É muito pouco se ficamos por isso. Mas trata-se de uma necessidade que criamos dentro de nós mesmos. A celebração não é para chamar um Deus ausente, mas celebrar a sua presença e aprender com Jesus aquilo que agrada ao Pai. Preparemo-nos para escutar a palavra e participar da mesa. Senhor, que mandas tirar as pedras dos nossos túmulos, Senhor, misericórdia. Cristo, que dás vida aos mortos, Cristo, misericórdia. Senhor, que reforças a nossa fé, Senhor, misericórdia. Deus, amor todo-poderoso, que sempre tens compaixão de nós, perdoas o nosso pecado e nos conduzes à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, concede-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o Teu Filho a entregar-se até à morte pela salvação da humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, que é Deus contigo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: vou abrir os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar, ó meu povo, para vos reconduzir à terra de Israel. Haveis de reconhecer que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos túmulos e deles vos fizer ressuscitar, ó meu povo. Infundirei em vós o meu espírito e revivereis. Hei de fixar-vos na vossa terra e reconhecereis que eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor, graças a Deus. No Senhor está a misericórdia e abundante redenção. Das profundezas chamo por ti, Deus, Senhor, ouve o meu grito. Os teus ouvidos hão de ouvir a voz da minha súplica. Se tu levasses em conta os nossos erros, ó Deus, quem se manteria de pé, Senhor? Mas contigo está o perdão, para que eles estremeçam diante de ti. Eu espero, Deus. O meu ser espera e deseja a palavra dele. O meu ser espera ao Senhor mais que os guardas na alvorada amanhã. Israel deseja Deus. Em Deus há ternura. Nele há abundância da redenção. E Ele resgata Israel de todos os seus erros. No Senhor está a misericórdia e abundante redenção. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito permanece vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, Ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também dará a vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava doente certo homem, Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de Maria, sua irmã. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e tinha enxugado os pés com os cabelos. Era seu irmão Lázaro que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, o teu amigo está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que ela seja glorificado o Filho do Homem. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no local onde se encontrava. Depois disse aos discípulos: vamos de novo para a Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça porque não tem luz consigo. Dito isto, acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Disseram então os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus referia-se à morte de Lázaro, mas eles entenderam que falava do sono natural. Disse-lhes então Jesus abertamente: Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me de não ter estado lá, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Tomé, chamado Dídimo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou o amigo sepultado havia 4 dias. Betânia distava de Jerusalém cerca de 3 quilómetros. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte do irmão. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Acreditas nisto? Disse-lhe Marta: acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar Maria, a quem disse em segredo: o Mestre está ali e manda-te chamar. Logo que ouviu isto, Maria levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar em que Marta viera ao seu encontro. Então os judeus que estavam com Maria em casa para lhe apresentar condolências, ao verem-na levantar-se e sair rapidamente, seguiram-na, pensando que se dirigia ao túmulo para chorar. Quando chegou onde estava Jesus, Maria, logo que o viu, caiu-lhe aos pés e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, ao vê-la chorar, e vendo chorar também os judeus que vinham com ela, comoveu-se profundamente e perturbou-se. Depois perguntou: onde o puseste? Responderam-lhe: bem ver, Senhor. E Jesus chorou. Diziam então os judeus: vede como era seu amigo. Mas alguns deles observaram: então ele que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito que este homem não morresse? Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: tirai a pedra. Respondeu Marta, irmã do morto: já cheira mal, Senhor, pois morreu há 4 dias. Disse Jesus:
Eu não te disse que se acreditasses verias a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que tu me enviaste. Dito isto, bradou com voz forte: Lázaro, sai para fora. O morto saiu, de mãos e pés enfaixados com ligaduras e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Então, muitos judeus que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fazer agora a partilha da palavra. Normalmente não gosto de ler, mas também facilmente me perco. E para não me perder nas ideias que eu quero partilhar com todos, vou tentar ler. Um homem estava doente. Um homem. O símbolo de uma humanidade doente. E a dificuldade é a humanidade aceitar esta cura e ser curada. Jesus amava aquela família. A palavra que traduzimos por era seu amigo, que lá está no original grego, é ágape, que é amor incondicional. Esta é a chave deste começo. Jesus diz: vamos para a Judeia. E a pergunta é: tu vais para lá? É que custa a entender este amor incondicional de Jesus. Mas é hora de ir, não há medo. Se confiarmos nele, evitamos andar aos tropeços. Se Jesus diz vamos, nós vamos. Não se pergunta: tu vais? Este é o mas dos discípulos. Se ele adormeceu, então vai salvar-se. As nossas desculpas, o não querer entender. Mas se a humanidade está doente, é preciso ir despertá-la. E Jesus vai, apesar de nós. Parece que Jesus vai tarde. Não há nada a fazer. E Marta vai reclamar o atraso de Jesus. Maria também se vai queixar desta ausência. A mesma reação, sempre a reclamar. E depois Marta quer ensinar Jesus. Quando chega junto dele, só fala. O que ela diz não é uma demonstração de fé, é uma reclamação. É a voz do impulso. Confronta a demora de Jesus com os seus projetos pessoais. E Jesus paciente fica à espera, no mesmo lugar. Jesus respeita os nossos momentos e aproveita o nosso silêncio para nos dar uma palavra de esperança. Marta compreende Jesus dentro da escatologia judaica, o último dia, no final dos tempos. E isso não satisfaz Marta. É o agora versus o distante. Jesus diz que o último dia é agora. Chegou. Com Jesus entramos já na vida eterna, uma vida nova que tem de nascer em nós para vivermos como ressuscitados. Em relação a um futuro distante, o último dia, Jesus fala-nos de um presente: eu sou. Jesus fala da ressurreição. Não está a falar do outro lado da vida, mas já aqui. Jesus disse tudo, disse tudo. Acreditas nisto? Acreditas mesmo? Não é apenas acreditar em Jesus como se de uma doutrina se tratasse, mas fiar-se dele, mesmo sem entender, mesmo sem ter as respostas todas. Mais do que acreditar em Jesus, precisamos ter a fé dele, acreditar como ele, no que ele acreditava.
Muitas vezes parece que fazemos Jesus como uma espécie de imã no frigorífico, não é? Cola-se em todo o lado. É bonito. Mas o processo de fé é exatamente o contrário. É nós deixarmos atrair por Ele e não andar a colá-lo nas nossas coisas, nos nossos projetos individuais. Ele próprio disse: quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Maria chega também junto de Jesus. Quando vê, cai-lhe aos pés. Utiliza as mesmas palavras da irmã Marta, mas assume uma postura diferente. Cai-lhe aos pés. Lembram-se que Maria era aquela que estava aos pés de Jesus porque escolheu a melhor parte, enquanto Marta andava atarefada. E agora sim, há uma reação de Jesus. Ele faz a pergunta: onde o puseste? E eles apontam para o lugar da morte. Vem e vê. Este vem e vê nos faz lembrar aquelas 4 horas da tarde, onde os discípulos vão atrás de Jesus e ele pergunta: onde moras, mestre? E Jesus diz: vinde e vede. Agora é o contrário. São eles que dizem: Jesus, vem e vê, porque fazem da morte um lugar definitivo. Mas Jesus fala onde o puseste como algo provisório, um lugar de passagem. E Jesus chora porque se condói com as dores da humanidade. Não temos um Deus distante, indiferente, frio, neutro à nossa sorte. Temos um Deus que chora conosco. E Jesus, inquieto, aproxima-se do lugar da morte com 3 mandamentos. Primeiro, tirai. Deus aproxima-se para nos tirar das pedras que nos matam. Tirai as pedras de uma humanidade derrotada e doente, fechada na morte. Como Marta, ficamos sempre presos aos odores da morte. Não importa uma morte de 4 dias, mas uma fé de hoje. Crer para ver. Se acreditas, verás. Nós não vemos para acreditar. Há certas coisas, só acreditando começas a ver. Segundo mandamento, sai. Jesus grita o mesmo grito que a multidão dá ao pedir a morte de Jesus. Curioso. A multidão grita pedindo a morte de Jesus. Jesus dá um grito de vida. A multidão, um grito de morte. Jesus não se resigna. É um grito de liberdade. Sai cá para fora, porque o fechamento mata-nos. Atenção, neste tempo de pandemia é melhor ficar em casa. Mas sair de fora dos nossos medos, daquilo que nos atrofia, nos mata e nos rouba a vida. É a ressurreição e a vida que gritam por nós. A vida nova pode começar. E Lázaro saiu, ainda com o corpo ligado à morte. É o morto que sai. Ele não vê, não fala e não anda. Porquê? Diz o texto, tem as mãos, os pés atados e o rosto enfaixado. Há algo por fazer para que a vida entre naquele corpo. Falta a liberdade plena. A liberdade que falta a Lázaro depende da ajuda dos outros. Porque a liberdade é uma pertença. Só pode ser experimentada em relações de amor. Terceiro mandamento. Desligai-o e deixai-o andar. Lázaro ainda estava ligado à morte. E é preciso fazer um corte. Lázaro fica à espera que alguém obedeça a este mandamento de Jesus. Isto implica acolhimento, entrega, doação, envolvimento. O que é que fizeram as pessoas? Não sabemos. Não sabemos se obedeceram a Jesus, porque esta é uma tarefa sempre a cumprir.
desligar a humanidade da dinâmica da morte. Precisamos da ajuda uns dos outros. Este terceiro mandamento é uma permissão para mudar o mundo. Lázaro fica a aguardar à porta do túmulo. Agora é a nossa hora de desligá-lo, ou então isto leva à rejeição. O reconhecimento progressivo da autoridade de Jesus é uma péssima notícia para as autoridades da religião. O facto de Jesus dar a vida vai fazer com que as autoridades da religião o condenem à morte. Reparem, não é lido no texto de hoje, mas é a continuação. Em primeiro lugar estão eles, em segundo lugar a desculpa da nação, acima da vida de alguém. Depois de chamar Lázaro à vida, Cristo é condenado à morte. Curioso. Aquele que se declara à vida, lhe queiram dar a morte. Vamos fazer a profissão de fé, recordando o nosso batismo, a profissão de fé batismal. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição e na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Os discípulos de Jesus são agrupados em comunidades de irmãos e irmãs, vinculados por relações de afeto e amor e cuja prioridade é sempre ajudar os que mais precisam. Que a Igreja seja sempre um instrumento para a qualidade de vida que Jesus nos comunica, um exemplo de dedicação e serviço aos mais desfavorecidos. Oremos. Que todos os crentes, movidos pela sua escolha e seguindo Jesus, lutem contra o que sufoca a vida, que é a pobreza, violência, exclusão e injustiça. Oremos. Que nossas comunidades de fé sejam espaços abertos e comprometidos com a inclusão de todos, onde a vida é celebrada em toda a sua extensão e o ser de Deus se espalha. Oremos. Que apreciemos a vida que temos e favoreçamos o trabalho de todos aqueles que trabalham por uma cultura de vida, pela saúde, pela segurança, pelos direitos fundamentais de cada pessoa. Oremos. Bom Pai, agradecemos o dom da fé, porque nos compromete com a defesa da vida em todas as áreas e na transformação do nosso mundo. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, doador da vida, e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos. Escuta, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pela vida e morte de Jesus, em cuja memória celebramos esta Eucaristia,
Purifica os teus filhos, que iluminaste com os ensinamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. É nosso dever agradecer-te de todo o coração as maravilhas insondáveis do universo, a criação do género humano, a nossa própria existência. Obrigado, Senhor, por seres como és. Tu és um Deus bom, em quem põe a fé aos pobres deste mundo. Tu és o Deus da vida, a que vivemos junto de Ti, mesmo sem Te ver. Enche-nos de vergonha reconhecer que apenas existes nas nossas vidas, que Te temos marginalizado, tal como temos feito com tantos irmãos. Prometemos-te mudar, encarregámos-nos ao menos dos irmãos mais indefesos, os doentes, cuidar deles e partilhar com eles os bens que possuímos. Unidos agora a toda a gente de boa vontade, recitamos em Tua honra este hino de louvor. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor, hosana nas alturas. Santo és Tu, Deus e Pai. Santo é o Teu Espírito que nos fortalece na debilidade. E santo é o Teu Filho Jesus que nos ensina como lutar. O exemplo de Jesus tão próximo ilumina o nosso caminho. Retratou-se no bom samaritano. Sentiu compaixão pelas pessoas que o seguiam, porque andavam como ovelhas sem pastor. E dedicou a vida a mostrar-lhes como podiam ajudar-se uns aos outros e como haveriam de partilhar os seus bens e capacidades. A um mundo assim, mais humano, generoso e compassivo, chamou-lhe Reino de Deus e comprometeu toda a sua vida com este compromisso. Quando já estava próxima à sua morte, pediu-nos ajuda e encarregou-nos de continuar a sua luta pelo reino. Envia, Senhor, o Teu Espírito sobre este pão e este vinho, para que eles sejam para nós o corpo e o sangue, a vida de Jesus de Nazaré. Na hora em que Jesus se preparava para voluntariamente enfrentar a morte, pegou num pão e, dando graças, o abençoou, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que eu entrego por vós. De igual modo, no fim da ceia, pegou no cálice, dando graças, deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Aqui estamos, Deus Pai, carregados de recordações pela dolorosa paixão e morte do nosso irmão Jesus. Embora nos console saber que Ele já está nas Tuas amorosas mãos de Pai. Precisamos do Teu Espírito, Senhor, para superar as nossas muitas limitações. Que a Igreja, unida ao Papa Francisco e ao nosso Bispo Jorge Ortiga, seja sinal e testemunha da Tua presença no mundo. Reconhecemos humildemente que não queremos ver-Te nos nossos irmãos, que nos fazemos de cegos quando se cruzam connosco os necessitados e fingimos ser surdos e ocupados quando vêm pedir auxílio. Dilata e suaviza o nosso coração, Pai bom, para nos parecermos mais contigo.
Dá-nos entranhas de misericórdia. Não podemos ser insensíveis perante a dor e a fome que sofre mais de metade da humanidade. Inspira-nos palavras oportunas para o irmão deprimido e ajuda-nos a mostrar-nos sempre disponíveis àqueles que precisem de nós. Dá-nos olhos maternos, sempre compreensivos, para ver o bem que existe em todas as pessoas. Recordamos a humanidade que passa por esta pandemia, pelos doentes e por todos os defuntos. E brindemos pela esperança desse outro mundo possível, porque não estamos sós nesta tarefa, mas contamos, Deus Pai, com a força do Teu Espírito e a presença entre nós do Teu Filho Jesus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Apesar da distância no espaço e no tempo, estamos unidos e rezamos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, dá-nos força e sabedoria para vencermos o mal, a doença e os desafios que temos pela frente. Livra-nos de fazermos mal aos outros, muito menos em Teu nome. Que vivamos na Tua paz e que sejamos portadores dela, para que, inspirados na Tua misericórdia, nos afastemos do pecado, de toda a inquietação e do medo, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus, o Senhor da nossa vida, que disseste aos Teus apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhes ao nosso pecado, mas aos nossos esforços de crescer na fé e no amor, e dá-nos a união e a paz, como Tu mandas, Tu que és Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós convidados para a ceia, para a mesa do nosso Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas diz uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Deus todo amoroso, concede-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue. Ele que é Deus contigo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, amor todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a parte final dos avisos. Cuidem-se, tenham cuidado, evitem saídas amanhã à tarde para passear. Uma semana passada fizeram na Póvoa do Varzim, não cometam essa asneira, por vocês e pelos outros. Vamos ter cuidado para que isto passe depressa. Desejo tudo bom, ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanha. Graças a Deus. Mas pode ser tão difícil.